Olá! Esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, head de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários. Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil. Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Olá, pós-faceiros e pós-faceiras! Estamos aqui novamente, eu e a Caroline Passos, gravando num domingo à tarde, acabadas. Estou eu aqui de pijama e a Carol tá na cama gravando esse episódio, mas assim, a gente garante para vocês que vai ter conteúdo de qualidade, porém estamos cansadas. Por que estamos cansadas, né, Carol? Ontem, que foi sábado, aqui na nossa Ilha da Magia, a gente teve um encontro com as nossas amigas Larissa Guerra e Marina Mels, as donas da porra toda, grandes podcasters famosas de Santa Catarina. Foi um encontro de podcasters. Só que para isso a gente teve que atravessar uma trilha no matadeiro debaixo de chuva de Havaiana. E eu nunca vou esquecer disso, eu vou jogar isso na cara das pessoas. O Matadeiro, para quem não conhece Floripa, é uma praia maravilhosa, linda lá no sul da ilha. Eu acho que é a mais bonita da ilha, ali, Armação e Matadeiro. Só que tem uma trilhazinha, elas alugaram uma casa no fim do mundo, acho que com o objetivo de não receber visitas, mas a gente foi lá igual, né, Carol? A gente tá nem aí. A gente é desbravadora, né? Desbravadora, a gente é. Então tivemos uma tarde linda e divertidíssima com elas e também com a Dini, minha prima. E aí eu já tô contando isso por quê? Para começar esse episódio já fofocando, porque é sobre isso que esse episódio vai ser. E além dessa grande aventura que foi esse encontro no sul da ilha, eu e a Carol também fomos ontem à noite num lançamento de um livro da Cais Editora. Quer falar sobre o livro, Carol? Sim, a Cais é a editora da Camila Nunes e da Aline Natureza. Esse primeiro livro delas, que elas lançaram pela coleção Vazante, que é um projeto das duas, né? É um livro exposição. A Camila, ela é curadora de arte, né? E a Aline é redatora. E elas lançaram esse livro da artista Juliana Hoffmann, né? O livro se chama Notas de Propagações. No site da Cais vocês podem encontrar esse livro. Mas eu acho muito interessante esse projeto das duas, da Aline e da Camila, a coleção Vazante, que a ideia delas é publicar mesmo em formato de livros, exposições de artistas contemporâneos e brasileiros. O trabalho delas é muito interessante. A Camila, ela também tem um livro dela mesmo, com desenhos e ilustrações que ela fez durante a pandemia. É um trabalho muito sensível. E recomendo seguir a editora Cais, porque elas pretendem lançar muitas coisas bacanas aí. E interessante isso, né? Delas unirem a arte também em forma de livro e tornar isso bem acessível, né, para as pessoas. Então, acompanhe lá a editora Cais, aqui de Floripa. Elas são maravilhosas. Um abraço. E com isso, né, com esse nosso longo sábado, então eu e a Carol, a gente já quer pedir de antemão desculpa pela nossa falta de carisma, talvez, hoje. Por quê? A gente mal voltou a sair depois desse período de pandemia. A gente foi ver o filme do Marighella, que a gente falou que talvez fôssemos, e a gente foi. Estamos muito felizes, né, Carol? Sim. Fomos no cinema, amamos o filme, assistam o Marighella. E ontem a gente teve essa grande aventura de ir para o sul da ilha e depois ir no lançamento do livro. E o que aconteceu? A gente esgotou o carisma que a gente tinha para 2021. Inclusive o que estava acumulado desde 2020. Eu, assim, já não sobrou mais carisma nenhum. Ficou só ranzinhas aqui no meu coração. Mas tá tudo bem. É do jogo. Tu também tá assim? Sem carisma? É só recarregar, eu acho, sabe? Nós duas, a Stephanie de Sagitário, eu sou de Gêmeos. Então, eu acho que é só uma questão, assim, demora, assim, umas 3 semanas para recarregar e o carisma, ele vai voltar. Talvez no Réveillon, esse carisma já tenha voltado e a gente já esteja bem. Então, assim, vamos ver. Vamos entrar 2022, assim, com um pouquinho de carisma. Mas eu concordo com a Stephanie.
essa caminhada toda na trilha e etc e tudo mais, a gente foi lá para quê? Pro nome da fofoca, porque a gente sabia que as donas da porra toda iam trazer fofocas pra gente. Elas saíram, elas badalaram pela City, e nós duas tava o quê? Eu tava dormindo, 11 horas, recebi áudios das passaceiras no bar, mas eu tava o quê? Dormindo, né? Recebi fotos. Temos um fã-clube. Temos um fã-clube. E aí a gente queria saber o que tinha rolado, né, e tal. Eu só de falar Night, você já sabe que eu sou velha, idosa. Mas, enfim. E falei City também, né? Falou City e Night. Idosa, cara. Isso não é ser cringe, eu não sei mais o que é. Daí tá a definição do cringe. Que já ninguém mais fala e a gente continua falando porque a gente é isso aí, né? É isso. Geração Z, é isso, né? Complicado. Mas a gente foi em nome da fofoca, assim, e também aprendizados, né, Carol? Porque é interessante, assim, a gente trocar ideias com podcasters, assim, mais vividas do que nós. Que elas têm lá quase 130 episódios, era isso que a Marina falou ontem? E a gente tá... E elas mandaram a gente lançar uma caneca e uma camiseta. Ó, se liga aí, poçaceiros. Vem aí. Vamos pensar nisso aí. Era só o que me faltava. Não, vamos com calma nas ideias. A gente estava muito alcoolizado quando surgiu essa ideia. A gente, fale por você. Só que esse ano a gente também tá proibida de ter ideia. Ideia agora também novas ideias só são aceitas em 2022, que para esse ano eu não tô mais podendo lidar com novas ideias. Acabou já. Os nossos terapeutas que ouvem esse podcast, agora eles estão assim, ó, tipo, meu Deus, o que vem por aí? Ou pensando, onde foi que eu errei? Mas enfim, vamos ao episódio. Como vocês já perceberam, esse episódio vai falar de fofoca, tá, gente? Então, é uma coisa que é importante para mim e pra Carol. A gente acha que a fofoca é edificante, a gente gosta de fofocar, só que não é aquela fofoca assim, ó, tipo, vou entrar no site do Léo Dias, entendeu? E vou ali ler as fofocas. Não é. A gente gosta de produzir as histórias, investigar, porque a gente é jornalista, a fofoca é investigativa. Mas nesse episódio não vai ser fútil, gente, a gente não vai sair soltando fofoca, não sei quem pegava não sei quem, não sei o que lá. Não vai ser assim, tem embasamento teórico. Não é sobre isso. Tem embasamento teórico nas fofocas que a gente vai trazer hoje. Tem dicas de livros, tem histórias de amizades e de inimizades que influenciaram produções literárias e também vai ter nossos pitacos sobre o assunto, né? Então, antes da gente entrar nisso, a Carol vai explicar nossa metodologia para fazer fofoca, mas tem um feedback aqui que eu esqueci de dar, Carol, que a gente recebeu muito retorno legal sobre os 2 episódios que a gente fez sobre biografias e retornos interessantes de pessoas tentando nos convencer a voltar a ler a autobiografia da Rita Lee. Sim, são pessoas bem, né, assim, conceituadas, que nos mandaram mensagens, assim, né, respeitadas. A gente respeita. Mas, gente, eu até já dei minha autobiografia da Rita Lee, então eu não vou voltar a ler. E a Carol, não sei, Carol, tu tá disposta a ir encarar isso novamente ou vamos deixar assim? Não, eu cheguei à conclusão que a gente leu o livro errado, a gente não tá lendo o livro certo da Rita Lee, assim. Pode ser. E outra coisa que eu quero comentar é que a Rita Lee é a nossa nova Poliana, tá? É isso que vocês estão transformando, a polêmica. Todo episódio vai ter alguém falando da biografia da Rita. Eu li, amei. E assim, os comentários destoam um pouco do que a gente leu. Então eu acho que a Stephanie leu o livro errado. Pode ser. Então, né, como a Poliana mesmo, né, gente? Assim, isso apenas aceitem que a gente não gostou. Talvez a gente seja as únicas pessoas no Brasil que não gostaram e tudo bem. Tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. Bom, feedbacks dados, ainda vai ter mais no Feedback 360 no final do episódio, como vocês sabem, mas eu queria passar a bola aqui para Carol explicar a nossa metodologia para fazer fofoca, porque existe uma metodologia própria aqui entre nós. Sim. Você que tá aí, né, no tédio da pandemia, que não sabe o que fazer, assim, tá de boa, mas você tem, né, uma pessoa que te responde as suas mensagens, né, um amigo, alguém que, né, que gosta de conversar, faça isso que a gente faz. O que a gente faz? A gente encarna numa pessoa famosa, tá?
E aí, não sei o que acontece, mas dá assim, ó, a gente vê uma publicação no Instagram e dá aquele brilho assim, poxa, tem uma fofoca aí. Daí a gente segue, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, tá? Não vou citar quem são as pessoas, mas elas são 3 irmãs famosas. Um dia, estava eu no meu canto e Stephanie Ceola me manda assim, dizendo que 2 das irmãs, a mais velha do meio, tinham brigado. Daí eu falei, onde você leu isso dela? Eu não li, mas pelas postagens deu para notar que tem uma coisa errada. Elas romperam. Tem fofoca aí. Fui olhar, começamos a acompanhar. O que aconteceu nas duas? Assim, cada vez que uma das irmãs publicava alguma coisa, a gente se mandava, a gente falava, olha aqui, ó, não marcou a irmã. E a gente achava que a irmã mais nova estava ali tentando intermediar o negócio, mas não estava rolando. E a gente acompanhou até a gente ver que as 3 estavam bem. Se acertaram, gente, deu tudo certo. Mas a gente faz isso assim, ó. Um dia também, a gente tinha lá um influencer que o Chico Felitti, que, né, a gente já sabe que é uma pessoa que me influencia bastante, compartilhou que a Vera Fischer ficava comentando um post de uma influenciadora de viagens. Cara, a gente começou a entrar naquele post daquele cara e começamos a olhar que vários famosos comentavam, né? E ele é muito cafona. E era ótimo. Era ótimo. Aí também tem o caso do Medina, que deu treta lá com a mãe e com a Yasmin. E aí a gente começou a acompanhar, daí a gente até escolheu um lado, né? Porque... né, era uma história assim bem estranha. Mas só agora. É uma fofoca que tá rolando há meses, né? Teve ali o negócio das Olimpíadas. E até então a gente tava ali só bisbilhotando, mas sem escolher um lado. E agora a gente já escolheu um lado, que é o lado da Yasmin Brunet. A gente achou que a resposta dela foi muito boa. Se vocês ouviram o que ela respondeu, assim, pesquisem. O Google, ele é ótimo para isso. Yasmin, mãe Medina. Resposta. Isso. Sei lá, coloca as palavras-chave aí que vocês vão achar e vão ver que a Yasmin, ela lacrou na resposta. Foi ótimo. E a gente também cria, assim, às vezes umas fanfic com pessoas próximas. Por exemplo, vou até fechar a janela aqui. Vou fechar a janela aqui de casa para fazer essa fofoca aqui para os vizinhos não escutarem. Fecha, eu tenho uma teoria aqui que no meu condomínio tem 2 vizinhos que se gostam. E aí, qual é o processo deles do flerte? Quando um passa de carro pela frente do bloco do outro, dá uma roncadona assim, ó, no motor do carro. Tipo, cheguei, tô na área. E aí eu escuto aqui, né? Porque 2 anos trancado em casa, né, minha gente? A gente precisa, assim, também criar essas coisas para se divertir. Aí eu meio que acho que é a dança do acasalamento deles, assim, Só que acho que ainda não rolou nada, porque a roncação do carro continua, então acho que ficou por ali, assim. Às vezes é uma coisa meio platônica, né? Pode ser. Mas enfim, é isso, é para vocês entenderem que é assim que funciona a fofoca. A gente cria a fofoca, a gente cria a teoria, mas tem embasamento sempre, e a gente vai atrás, assim, isso das 3 irmãs famosas, até hoje a gente continua se mandando coisa quando a gente vê, mesmo sabendo que já tá tudo bem, que bom para elas, né? Aparentemente, né? Porque a rede social não diz nada, a rede social, ela tá ali, a gente lê nas entrelinhas, gente, porque a rede social é tudo muito bonito, tem que ler nas entrelinhas para saber se tem uma treta ali. E essa história sobre elas não saiu nada em nenhum site de fofoca, nada, mas a gente tem certeza que por um período elas romperam e depois elas se acertaram, mas que elas romperam por um período, elas romperam. Temos não provas. saiu em site de fofoca porque cobra da nossa cabeça. Vozes da nossa cabeça. Fonte. Vozes da nossa cabeça. Isso é a pessoa entediada na pandemia, a pessoa entediada, isso aconteceu. Continua acontecendo. Mas, então, se vocês tiverem uma fofoca boa aí, porque também tem uma coisa, olha, reparem quando que eu mudo o tom de voz para falar de fofoca. Eu tenho, ontem aconteceu isso, né, Carol? Um jeito de sentar diferente quando eu quero fofocar. Do tanto que eu gosto. Então, se tiverem aí alguma dica de fofoca boa aí para nós, pode mandar. Porque a gente tá aceitando aí. Né, Caroline? A gente gosta, assim. A gente não gosta, assim, de fofoca que faz mal para as pessoas, mas a fofoca inocente, aquela... Inocente. E a gente não gosta de mentira também.
Mentira não, pelo amor de Deus. Mas assim, tô assim, uma fofoquinha inocente, assim, quem nunca, né? Inclusive, acho que tem um episódio do Donas da Porra Toda que é sobre fofoca edificante, a importância da fofoca, e é bem legal. Depois a gente pode linkar no... A gente pode linkar na Leo. Ontem a gente fez muita fofoca edificante. Ai, que loucura. Enfim. Então, bom, vamos para as fofocas literárias? Carol começa com as amizades, com a parte fofinha. E eu vou ficar só reagindo. Eu nem li o roteiro pra eu me surpreender. Não, e ontem eu quase contei pra ela todo o episódio. Eu não queria que isso tivesse acontecido, mas enfim. Então, eu vou falar sobre Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles e Ana Maria Machado, né? Mas eu vou falar primeiro, assim, que eu acho muito interessante que a Clarice Lispector, ela é uma fonte de fofoca, porque ela escrevia cartas para todo mundo. E essas cartas, foram colocadas em livros. Então, tu vê ali várias coisas que a Clarice, ela tava ali, qualquer coisa que acontecia, ela mandava uma carta, tá? Se ela estivesse hoje aqui, ela seria a rainha do WhatsApp. Ela seria assim, o áudio da Clarice Lispector, sabe? ela ia mandar prints do Instagram. Ela ia mandar pra Lígia, amiga, olha que babado. Ela ia mandar, ela ia ser que nem a gente, ela ia ficar no Instagram lá só mandando as tretas. Mas a Lígia, né, a Clarice, ela fez, ia fazer 100 anos ano passado, em dezembro de 2020, 10 de dezembro foi aniversário dela. E no centenário dela foi lançado o livro pela Rocco chamado Todas as Cartas, que não são todas as cartas dela, mas a grande parte das cartas dela ali. Quase todas as cartas. Esse livro, ele foi reunido pela jornalista Larissa Vaz, e é um livro muito interessante, assim, porque mostra a Clarice no início da carreira, a Clarice pedindo conselho. Ela não tinha vergonha, assim, ela mandava cartas para os escritores famosos do primeiro romance dela, assim, e aí, o que você acha? Daí o pessoal não respondia dela, assim, não, você não me respondeu, então, tipo, não, é aquela coisa, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Mas, enfim, um dia ela trocava cartas com o Érico Veríssimo, sobre os livros dela, o que ela escrevia, né? E o Érico era já um fã dela, assim, mandava, e sempre citava a Lígia Fagundes Telles nas cartas. Aí, um dia, quando elas se conheceram, a Clarice falou pra Lígia assim, nossa, eu tenho um ciúme de você, porque eu acho que o Érico gosta de nós duas do mesmo jeito. Só que o que aconteceu? Naquele dia, elas ficaram muito amigas. A Lígia é 3 anos mais nova que a Clarice, mas as duas, assim, ela entrevistou a Lígia, a Clarice, e no início da entrevista ela fala assim, olha, eu não lembro o momento que a gente se conheceu, mas quando a gente se conheceu, a gente ficou amiga, a gente se adorou. E a Lígia fala assim que a Clarice com ela era uma pessoa muito doce, muito preocupada com ela. Um dos conselhos que a Clarice deu numa dessas cartas que ela escreveu em novembro de 77 para a Lígia, foi que a Lígia escrevia muito bem e que ela ia indicar... que ela estava feliz que a Raquel de Queiroz tinha entrado na Academia Brasileira de Letras, né? E que ela queria colocar mais uma brasileira na academia, que era a Diná Silveira de Queiroz. E aí ela fala assim... eu amo que ela escreve assim, eu vou ler um trecho, tá? Se eu tivesse poder, daria a segunda vaga a Diná Silveira de Queiroz, que conseguiu para a mulher brasileira um lugar ao sol. Embora eu não deseje a morte de ninguém... sugiro que a terceira vaga seja preenchida por Lígia Fagundes Telles. Daí ela fala... Estão achando que sugiro mulheres demais? Não, é que a Academia Brasileira de Letras tem uma grande dívida com as mulheres. Ela escreve, né? E continua tendo, com as mulheres negras, especialmente. Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. Mas tem um episódio do podcast Página 5 do UOL,
que fala sobre essa amizade das duas, e eu recomendo ouvir porque a Lígia, cara, ela imita a Clarice, porque a Clarice tinha a língua presa, né? Não sei se vocês sabem. Então ela tinha a língua presa, só que ela falava para todo mundo que aquele lá era o sotaque ucraniano dela. Só que ela veio da Ucrânia, ela chegou aqui, ela era criança, ela não tinha sotaque nenhum, tinha 1 ano e pouco. E a língua presa dela era o destaque. E outra coisa que ela falava assim pra Lígia também é que a Lígia ria demais. Ela achava a Lígia muito linda. Todo mundo achava a Lígia muito linda. E ela falava assim que a Lígia ria muito demais. E que isso, por ela rir, os homens não iam achar ela séria. Então, ela, sabe, só que a Lígia falava assim, eu não consigo parar de rir. Eu rio o tempo todo. E ela, enfim, continuou nessa, né? E para vocês terem noção de como as duas são uma dupla de fofoqueiras, elas foram num congresso de escritores latino-americanos na Colômbia. E chegou um momento, assim, que estava todo mundo falando, tal, sobre os livros dela. E a Clarice, ela tinha, assim, ó, um bode de ficar interpretando a obra dela. Ela falava, assim, que como é que uma vez um professor, um acadêmico, falou para ela que não entendia o Paixão Segundo GH. E depois ela recebeu uma carta de uma estudante de 17 anos que dizia que o Paixão Segundo ZH era o livro de cabeceira dela. E ela falava assim, eu não escrevo para a academia, eu escrevo para o coração, eu escrevo para que a menina de 17 anos me entenda o que é uma mulher, né? Aquele livro é sensacional. Enfim, mas aí elas estavam lá, e os acadêmicos falando, os escritores falando, e ela olhou para a Lígia e falou assim, Lígia, isso aqui tá muito chato. Vamos pra rua, vamos pro bar. E elas foram, e a Clarice queria comprar esmeraldas, e elas ficaram correndo, e andando atrás das esmeraldas, e foram nesse bar, e ficaram lá conversando sobre homem. Não ficaram falando sobre literatura e não sei o quê. E aí ainda a Clarice falava assim, dava conselho pra Lígia assim, Lígia, ela falou uma frase assim, desanuvia essa testa e vai usar um vestido branco. Umas coisas assim. E elas riam muito, elas se divertiam. E quando elas voltaram pro congresso, a Clarice falou assim pra Lígia, assim, olha a cara desse povo e olha a nossa cara, a gente tá muito mais divertida. Ai, parece nós duas. Parece nós duas. Elas são muito ótimas. E a Lígia também. Modéstia à parte. Gente, eu falei isso sem querer, assim, tudo bem? Grande ato falho. Tá, mas outra coisa que na entrevista também que a Lígia fez com que a Clarice fez com a Lígia, né? A Clarice fala assim, outra coisa que eu achei muito interessante, assim, ela sempre estava defendendo a amiga como escritora, assim, porque as duas, elas são contemporâneas, e a obra das duas é muito diferente, né? Se você vai ler um livro da Clarice Lispector, é completamente diferente a construção de texto, a Lígia é muito mais detalhista, né, dos ambientes, né, e a Clarice é muito mais cabeça, né? O que pensamento, o fluxo de pensamento, né? As duas são meio diferentes, mas tem-se como as duas trocavam muito, provavelmente uma influenciou muito a outra, né? Nos seus estilos. E a Clarice defendia muito a Lígia, porque a Lígia constantemente era tratada como uma escritora menor, né? Porque os personagens eram femininos e tal. E como a Clarice ela tinha um jeito de escrever diferente, ela era um pouco mais considerada pelos escritores da época e pela academia, né? Ainda assim, ela só ganhou projeção muitos anos depois, né? Nossa, só depois com A Hora da Estrela mesmo, que é um livro completamente diferente da trajetória da Clarice, que ela ganhou projeção, né? Mas, enfim, aí ela fala assim também, antes da entrevista, ela fala assim, antes de começar a entrevista, eu quero lembrar que na língua portuguesa, ao contrário de muitas outras línguas, usam-se poetas e poetisas, autor e autora. Poetisa, por exemplo, ridiculariza a mulher poeta. Com Lígia, há o hábito de se escrever que ela é uma das melhores contistas do Brasil. Mas o jeitinho que escrevem
Parece que é só entre as mulheres escritoras que ela é boa. Erro. Lígia também, entre os homens escritores, um dos escritores maiores. Sabe-se também que recebeu na França, com um conto seu, num concurso a que concorreram muitos escritores da Europa, um prêmio. De modo que falemos dela como ótimo autor. Lígia, assim, ainda de por cima, é bonita. Eu amo a Clarice. Eu amo. Mas enfim, e as duas, assim, elas têm muitas histórias. A Lígia até hoje conta muita história dela. Assim, tem várias entrevistas da Lígia falando sobre a amizade das duas, o quanto, quando ela soube também da morte da Clarice, foi muito triste, foi muito difícil, né? E a Lígia vai completar 100 anos em 2023, né? Então, tem muitas coisas ainda para falar sobre as duas, né? E tem outra história também que eu quis trazer aqui, que é com relação a Ana Maria Machado. A Clarice e a Ana Maria, assim, elas não tinham uma proximidade, né, que nem a Lígia, elas não são contemporâneas, né? A Clarice conheceu a Ana Maria já quando ela estava escrevendo A Hora da Estrela, e só de leitora, porque a Ana Maria Machado tinha uma coluna no jornal, né? E ela lia bastante, né? A Clarice acompanhava muito, assim, os escritores, né? Ela estava sempre ali de olho e tal. E aí ela estava escrevendo A Hora da Estrela, só que era um livro muito difícil para ela. Assim, o processo de escrita da Hora da Estrela foi muito difícil, porque era um livro muito diferente do que ela tinha, né? Do que ela já tinha feito. A personagem era bem diferente, né? Não sei se vocês já leram, se não leram, é um livro... Macabeia. É um clássico, né? A Macabeia é uma personagem nordestina, né? Muito pobre, enfim, a Clarice traz assim, a história da Macabeia, né? E o contexto social bem diferente dos outros livros dela. E só que ela queria muito escrever esse livro, essa história já estava na cabeça dela há muito tempo. Só que o que ela fazia, né? Ela anotava em blocos, ela tinha assim uma ideia de uma frase, ela anotava em qualquer lugar. Então, assim, até tem essas notas foram reunidas numa exposição, né, do Instituto Moreira Salles, em São Paulo, e estão lá no acervo, né, no acervo do IMS, até hoje, e tem, assim, postais que ela foi escrevendo em volta, assim, porque ela estava com aquele fluxo de pensamento tão louco daquele livro, e ela não sabia como transformar aquilo num romance, assim, ela não sabia por onde começar, era tudo muito maluco e tal. E aí ela leu um texto que a Ana Maria Machado escreveu sobre isso, sobre construção de romance e tal. Se não me engano, era um texto sobre Walter Benjamin. E ela pensou, cara, essa mulher vai me ajudar? Ela ligou para a redação, deixou vários recados dizendo urgente. A Ana Maria chegou no jornal, estava lá assim, Clarice Lispector te ligou, disse que é urgente. Aí ela ligou, daí a Clarice falou, meu Deus, finalmente que você me retornou essa ligação. Finalmente, eu precisava muito falar contigo, eu tô desesperada. Aí ela fala assim, não, eu precisava que tu viesse aqui na minha casa, quando que tu pode? Daí a Clarice, então, não, eu preciso que tu venha o quanto antes. E tudo, a Ana Maria falou, gente, quem diz não pra Clarice Lispector, né? Lá foi ela, chegou lá, a Clarice estava assim, pegou um monte de papel, assim, e deu para ela, olha, me ajuda a fazer esse romance aqui, entregou para ela, e a Ana Maria olhou aquilo e falou, gente do céu, como é que senhora, eu vou fazer isso? A senhora está maluca, senhora? Meu Deus, sabe, você, Clarice Lispector, se liga, né? E ela falou que ela não podia ajudar, que era muito confuso. E a Clarice ficou assim, ó, rancorosíssima, assim, ela ficou chateada. Ela falou assim, ela tinha umas frases de efeito, assim, ela falou assim, então você vai me deixar aqui com a minha solidão? E toda sagitariana chateada, dramática, né, amiga? É uma coisa. Toda chateada, e daí a Ana Maria foi para casa, assim, tipo, pensando, meu Deus, né? Já era, minha carreira se foi agora, né? Que essa mulher vai me odiar. Enfim, logo depois a Clarice lançou, conseguiu escrever a história e tal, e esse texto a Ana Maria publicou na revista Serrote. Só que eu fui achar ontem, esse texto, tá muito boa essa história, mas eu não achei, o link tá quebrado, eu não sei o que aconteceu, mas eu escrevi um texto sobre essa história no meu blog. Agora eu vou me divulgar, ela é autora, carolpassos.com. Que eu faço, inclusive, ela dedicou para mim.
Que tem uma coisa de amizade muito forte ali. Porque assim, o que a Clarice, o que aconteceu ali, né, gente? Tipo, a Clarice se sentiu incompreendida. Ela não sabia que ela não conseguiu que a Ana Maria compreendesse o drama dela e desse um minuto ali. Talvez se elas tivessem conversado um pouco, tinha saído, sabe? Mas eu também entendo que o choque também, ela era uma mulher muito imponente, assim, deveria ter sido um choque, né? E, enfim, assim, aí essas são as histórias delas que eu tinha para contar. Maravilhosa. E até depois eu fiquei pesquisando mais fofocas de escritores, mas as fofocas eu não sei, assim, porque é muito de escritor que eu não sei se vale a gente ficar falando dos mesmos, sabe? Sobre isso. Eu resolvi mudar esse. Ok. Tem até umas curiosidadezinhas e tal, mas, sabe, gente, assim, a gente queria trazer coisas sobre escritores que a gente gosta, então depois a gente pode até comentar mais, né? Mas agora é a parte que todo mundo gosta, que é o quê? A treta, né? Eu trago a confusão. O ratinho. Eu sou a mensageira do caos. Agora vai vir um xaropinho falando, ai, gente. Tá bom, eu vou contando a minha história e tu bota o xaropinho nos momentos. Epa! Não, eu não vou fazer isso, gente. Não vou fazer isso. Ai, Jesus. Enfim, às vezes é maior do que eu não consigo resistir a essas minhas referências. Narrador, ela vai fazer. Bom, deixa eu só falar duas coisas sobre a Clarice e a Lígia antes que eu esqueça, daí eu entro no... Olha, eu tô deixando um climinha. Deixa. Para. Vamos para o comercial e voltamos, né? Não, sobre a Clarice, que ela ficava meio puta com isso, das pessoas ficarem tentando interpretar os textos dela, assim, também porque realmente os textos dela dão muita margem para interpretação, né? Mas eu lembro de uma entrevista dela em que ela fala que o conto dela que ela mais gosta é o ovo da galinha, porque nem ela entende. Então, tipo, não fiquem aí tentando interpretar essa merda, que nem eu sei, nem eu interpretei, nem eu consegui. E outra coisa é que tem um episódio lindo da 451 sobre a Lígia Fagundes Telles, né? Um episódio especial da 451 MHz, que tá incrível, e daí a gente vai linkar também, mas eu recomendo que ouçam. A gente sempre recomenda os podcasts da 451, que é o nosso preferido de literatura, assim. Ele é muito bom mesmo. Muito bom. E é isso, eu vou pra confusão. Agora é tiro, porrada e bomba, minha gente. Bom, eu vou falar sobre dois autores latino-americanos famosérrimos que receberam o Nobel de Literatura, que são o Gabriel Garcia Marques, meu autor preferido, e o Mário Vargas Llosa, que não é meu autor preferido. Então, vocês já sabem que eu já tenho um lado nessa história. Já tô deixando. Então, assim, ó, já fiquem percebendo que não vai ser um comentário isento, entendeu? Eu tenho um lado muito claro aqui. Era 1976, na Cidade do México, e o Vargas Llosa meteu um socão na cara do Gabriel Garcia Marques. Como é que a gente sabe dessa história? Porque o Gabo era um gênio, era, né, um autor maravilhoso, é um ícone, é um grande homem, mas era, acima de tudo, um fanfarrão. E aí, o que o Gabo fez? No dia seguinte, 2 dias depois de tomar o soco, ele lá com o olho todo roxo, todo esculhambado, bateu na casa de um fotógrafo, o Rodrigo Moya, e pediu pro Rodrigo tirar uma foto dele, daquele jeito. Então, tem as fotos desse dia, e o Gabo tá, tipo, com um sorrisão, todo desenhado no deboche, com a porra do olho roxo, com uma cicatriz no nariz. E a mulher do Gabo, a Mercedes, foi junto nesse dia lá para fazer as fotos, né? Então, assim, é um pouco difícil saber exatamente o que motivou essa treta, porque os dois nunca falaram sobre isso. O Gabo foi lá, fez as fotos. Olha, o carro roncando do vizinho da Fobia. Nossa, isso não foi combinado, pessoal. Isso não foi. Galera. Não é o Vini ligando o carro da Stephanie lá embaixo, não é isso? Não é o do flerte. Vou até fechar aqui. Enfim, continuando a história. O Gabo nunca falou abertamente sobre o que motivou aquele soco, assim. E o Vargas Llosa muito menos.
Então, tipo, o que a gente sabe sobre essa história é das pessoas que estavam lá naquele momento, que foi num cinema, né? Foi na estreia de um filme sobre um acidente que teve na Cordilheira dos Andes, um acidente de avião, que teve várias pessoas mortas e tal. E então, quem viu lá, eu esqueci o nome, mas depois eu pesquiso. Eu também, né? Esqueci. Teve até o filho do Vilaró, né? Que foi um dos sobreviventes desse acidente, que é uma coisa muito louca, assim, né? Lá, uruguaio, enfim. E aí, tem várias versões sobre essa história. O que eu sei sobre isso? Qual foi a fonte de pesquisa? Esse ano saiu um livro chamado Solidão e Companhia, de uma autora chamada Silvana Paternostro, que ela é lá de Barranquilha, na Colômbia, saudade. Ela é uma jornalista, e o que ela fez? Ela fez uma grande coletânea de histórias orais sobre o Gabriel Garcia Marques. Então, é muito conversa de bar, assim. Você se sente num bar com os caras. Então, tipo, é dividido por temas, o livro. Então, tem a escrita dos 100 anos de solidão, como é que foi. E esses amigos, esses caras que eram, e mulheres também, que eram amigos mais próximos do Gabo, comentando aqueles momentos. E aí você percebe umas maldadezinhas nos caras, tem várias versões diferentes sobre a mesma história. Então, assim, ele é um livro de fofoca, essencialmente, assim. Ele é maravilhoso, foi o livro mais divertido que eu li esse ano, assim, é muito bom. É uma delícia, assim, se chama Solidão e Companhia. E tem um capítulo específico desse livro sobre essa treta. E uma das fontes ali é o Rodrigo Moya, que é o fotógrafo que fez a foto do Gabo lá que tomou o soco. Aí ele conta como é que foi e outros amigos contam o que rolou ali, né? Então, assim, o Moya eu acho que é uma fonte fundamental, né, para contar essa história, né? E ele conta que, tipo, tinha passado 2 dias desse soco, já as pessoas meio que sabiam, já tava rolando bafão sobre isso. Era meio-dia, o Gabo e a Mercedes bateram lá na casa dele, e o Gabo pediu para tirar foto. Quando o Rodrigo viu o Gabo lá com o olho roxo, ele perguntou o que tinha rolado, e o Gabo falou assim: eu tava lutando boxe e perdi. E a Mercedes estava ali, nem um sorrisinho. E o debochado do Gabriel Garcia Marques lá fazendo agito, né? Aí depois a Mercedes contou que tinha sido o Vargas Llosa que tinha dado soco e que o Gabo, tipo, viu, fazia um tempão que eles não se viam, eles tinham sido amigos, eles eram muito próximos quando eles moraram na Europa, os dois, assim, as famílias próximas e tal. E quando o Gabo viu o Vargas Llosa, ele foi com os braços abertos, assim, pra cumprimentar. E o Llosa simplesmente virou e deu socão no Gabo. E, tipo, o Gabo usava óculos, quebrou a lente do óculos no nariz. Foi horrível. Teve que vir equipe de socorro, assim, cenas lamentáveis. O Llosa é o Chorão e o Gabo é o Marcelo Camelo. Grande momento. E aí, a Mercedes só falou assim que o Llosa era um idiota ciumento. E ficou no ar, assim. Como assim? Qual era o ciúme, né? Aí tá, tem outro brother lá do Gabo, chamado Guilherme Angulo, contou que a história foi a seguinte. Teve um período em que o Llosa e a esposa dele se separaram. Todos eles moravam na Europa nessa época. Acho que era em Paris. Ou em Barcelona, não lembro. E essa esposa do Llosa ficou bem próxima da Mercedes e do Gabo, tipo, de frequentar a casa deles, de ficar na casa deles por um período e tal. E quando o Llosa e essa esposa dele voltaram, ela disse pro Llosa que o Gabo tava dando em cima dela. Falou assim, tipo, tu não dá moral pra mim, mas teus amigos andam atrás de mim. Aí, ó, o Gabriel Garcia Marques anda atrás de mim. E o Llosa ficou puto, mas o Gabo, tipo, isso nunca tinha chego pro Gabo, essa história aí, né? E o que o Guilherme Angulo diz é que, na real, era a mulher do Llosa que tava dando mole pro Gabo. Mas, enfim. Tem outra fonte, que é o Plínio Apuleio Mendoza, que era um amigão do Gabo, assim. Ai, que é uma pessoa engraçadíssima, não? Ele é. Tem naquele documentário da Netflix que eu assisti, Tem. gente. Isso. E ele que faz a entrevista com o Gabo, que resultou naquele livro Cheiro de Goiaba. E eles eram amigos real oficial. Então, tipo, amigo que fala real sobre o outro e tudo mais, assim, né? Então, tipo, amizade sincera de verdade. E o que o Plínio fala nesse livro é que, assim, que a motivação foi ciúme mesmo, que realmente rolou isso da ex-mulher do Llosa falar, da mulher do Llosa falar que o Gabo deu em cima dela.
Mas o que acontece é que o Gabo era um cara muito afetuoso. O Plínio, ele é de Bogotá. E ele diz que o Gabo tinha esse jeito caribenho de ser, assim, que é de ser muito, muito afetuoso, muito expansivo, muito, tudo muito, assim. E que a mulher pode ter confundido um pouco as coisas, sabe? Então, tem essa versão. Então, assim, essa parece ser, pelas versões ali, a história real, assim, de que foi por ciúme, por causa da esposa ali do Ullosa. Tem um outro papo que rola, que na real foi uma treta por causa de política, porque nesse momento o Gabo era um homem de esquerda, né, um ativista, um militante, né, ele teve uma aproximação muito forte com o Fidel Castro, por exemplo, morou em Cuba, né, enfim, e o Ullosa, que inicialmente também tinha uma ligação mais esquerda, foi migrando para a direita. Hoje ele é um cara de direita mesmo, assim, né, bem de direita mesmo. Então tava rolando essa separação entre os dois já por causa de política, sabe? Porque o Ullosa começou a criticar muito o Gabo por essa aproximação, principalmente com o Fidel Castro. Então, mas assim, o papo sobre a política do Gabriel é muito interessante de ler, né? Porque, por exemplo, ele conseguiu, entre outras coisas, intermediar uma reunião entre o Bill Clinton e o Fidel Castro, para tentar acabar com a sanção dos Estados Unidos a Cuba, sabe? Então, assim, ele frequentava diversos ciclos, porque ele era muito respeitado, né? No documentário do Gabo, tem o Bill Clinton falando sobre ele, falando sobre 100 anos de solidão e tal, esse documentário que tem na Netflix. É bem interessante. Então, tem essa questão política também, que dizem que era isso. Que, tipo, já tava rolando esse ranço de política, também tinha mais a treta da mulher, e o Ullosa tava louco pra dar um socão nele, foi lá e socou. E o que acontece é que os dois nunca mais se falaram depois disso, nunca mais, romperam mesmo, assim, e tem uma coisa muito interessante nisso, é que, tipo, o Ullosa é mais jovem que o Gabo, né, e quando ele começou a estudar literatura, ele escreveu um livro sobre a obra do Gabriel Garcia Marques, chama História de um Deicídio. O biógrafo do Gabo, Gerard Martin, o nome, falou que é uma das homenagens mais generosas e notáveis da história da literatura que um grande escritor já dedicou ao outro. Mas depois da briga, o Ullosa não quis mais publicar esse livro, não teve novas edições. Pra ver como foi a treta, assim, cara. Uma coisa, assim, bem foda. Qual que é o signo do Ullosa? Ai, vamos ter que pesquisar. O Gabo... Vou pesquisar, espera. O Gabo é de abril, eu acho. Pesquisa o signo dos dois aí pra nós, enquanto eu continuo contando. Pode contar, que eu vou pesquisar. Em 2017, o Ullosa deu uma entrevista pro El País, e ele falou muito sobre o Gabriel Garcia Marques, assim, enalteceu muito a obra, comentou a obra a fundo, assim, mas quando o repórter perguntou sobre a briga, o Ullosa acabou com a entrevista e falou, estamos entrando num terreno perigoso, assim, é hora de encerrar essa conversa. E, né, eu sou time Gabo, assim, então eu decidi que, independentemente do assunto, eu vou ficar do lado do Gabriel Garcia Marques, sempre nessa história, e em todas. Descobri o signo. O Ullosa ariano. Tinha que ser, né? E o Gabo é de peixes. Ai, que fofinho. Hoje... É por isso que ele é assim. Os dois, né? Hoje, no episódio passado, quando a gente falou do Chico Felice, a gente contou do negócio lá dele, do Eu Começo no Instagram. Tu viu de hoje? É sobre signos. Eu vi. Ele fala que ninguém de Áries presta, assim. Hitler era de Áries. Mas aí tu viu que ele colocou que, na verdade, o Hitler era taurino e que a história que modificaram. É porque ele é de Áries, né? O Chico Felice. Eu quase coloquei lá na caixinha que quando a gente editava o horóscopo. Às vezes tivemos essa fase em nossas vidas, pessoal. Tinha que cortar algumas coisinhas ali, mudar o destino das pessoas no horóscopo. Mas tudo bem, né, gente? Às vezes ele tava muito negativo, tava muito triste. A gente cortava uma partezinha. Ai, às vezes umas coisas nada a ver, né? Enfim. Tivemos esse episódio nas nossas vidas de jornalistas também, de ter que editar o horóscopo, resumo de novela. Era muito bom. Eu lembro que era na hora do fechamento e eu lia pra redação inteira, assim, pra todo mundo. Tu é de peixes? Se liga aí que amanhã vai dar ruim. Enfim, essa é a história do Gabo e do Ullosa.
sou time Gabo. Acho que a Carol também é nessa história, ainda mais depois que o Rosa é ariano, né? E sobre a treta dos dois é isso, e eu recomendo esse livro da Silvana. Assim, vocês vão achar um monte de matéria sobre essa briga dos dois, mas nada conta muito. E na newsletter a gente vai colocar a foto do Gabo de olho roxo, porque ela é realmente maravilhosa, assim, é uma grande imagem da literatura. E a outra história que eu vou contar de treta, de fofoca literária, que é uma fofoca extra, assim, que eu trouxe aqui pro combo, é uma história bem triste, na real, então eu não vou ficar fazendo piadinha sobre ela. Que é sobre as circunstâncias da morte do Euclides da Cunha, que eu não sei se vocês sabiam, pessoal, mas eu não, e eu fiquei chocadíssima. A Carol também não sabia, né, Carol? Não. Eu fiquei chocadíssima essa semana, porque eu estava lendo a revista Piauí, do mês de outubro, e tem uma matéria lá na Piauí, um texto escrito sobre Cristiane Costa, que está escrevendo um livro sobre essa história, em que ela conta o seguinte, e aí eu vou contar para vocês, se vocês já sabiam das circunstâncias da morte, vocês me perdoem, mas eu vou um pouco além, porque eu vou contar a história dessa matéria, né? O Euclides da Cunha, ele foi assassinado por um cara chamado Dilermando de Assis. O Dilermando tinha um caso com a mulher do Euclides da Cunha, e aí o Euclides descobriu desse caso, né? E inclusive, tipo, se suspeita que um dos filhos que eles tiveram, na verdade, era um filho do Dilermando. E o Euclides foi pro confronto com esse cara, né? E o cara matou o Euclides da Cunha, assassinou o Euclides da Cunha. E aí, muito depois da morte do Euclides, a mulher dele se casou com o Dilermando. E aí, anos depois, um filho do Euclides da Cunha foi querer vingar a morte do pai, foi enfrentar o Dilermando, e o Dilermando matou o filho do Euclides da Cunha também. Meu Deus, gente! Casos de família. Pesado, né? Pesado, assim. Então é uma história... O povo não sabe o que é uma conversa, sabe? Tem que tudo pode pra bala. 1905, né? Era uma coisa complicada. E aí, o Euclides já tinha lançado Os Sertões, né? Que era assim... E então, tipo, para todo mundo, o Euclides era um grande gênio, assim, da literatura. E aí, o que é o extra aí que eu tenho nessa história, né? Além da tragédia? Encontraram nas coisas do Dilermando uma edição do Euclides da Cunha, em que o Dilermando corrigiu. Ele foi anotando, achando erros na edição. E escrevendo nas margens, assim, apontando falhas no livro. O que você tá eu sei que eu não devia rir, mas eu achei muito... Assim, a pessoa mata outra e ainda vai lá e tipo, quero ver o que tá errado nisso aqui, ó. Porque o Dilermando virou um vilão, assim, né? Tipo, cara, você matou um gênio da literatura, entendeu? E daí o que se analisa sobre isso? Que o objetivo do Dilermando era mostrar que o Euclides da Cunha não era tudo isso. Ai, Dilermano, fica na sua, Dilermano. Olha aqui, ó, tem um monte de erro nessa porra desse livro. E só 600 páginas, galera. O bicho pegou ali pra ficar achando erro. E a Cristiane, tem gente que é autora... tem tempo, né? E há muita raiva no coração, né? O Dilermando escreveu um livro em 1951 chamado A Tragédia da Piedade, para contar a versão dele dos fatos. Assim. Tipo, por que aquilo aconteceu e tal. E assim, meio tenso. E agora a Cristiane Costa está escrevendo um livro chamado Eu Vejo Teus Erros, que vai falar sobre esse diálogo que o Dilermando estabeleceu com Euclides nas margens do livro, né? E deve ser muito interessante quando esse livro sair, eu quero ler, né? Porque, tipo, imagina os comentários ali, né? E ele aponta, assim, erros gramaticais, por exemplo, e também erros do contexto histórico, que o Euclides conta nos Sertões, né? Sobre a Guerra de Canudos e tal. E... Enfim, muito interessante, assim, tem descendentes deles vivos ainda hoje que comentam isso, né, é uma história muito delicada, assim, realmente, mas acho que esse livro dela vai ser bem legal, e na newsletter a gente vai colocar o link dessa matéria na Piauí, assim, e aí na matéria tem fotos dos rabiscos feitos pelo cara, no sertão, tipo, um X num trecho inteiro, assim. Ai, odiei. Isso aqui, odiei. Odiei, nota 2. E tem parte que ele elogia, tem partes assim que ele elogia, que ele sinaliza e escreve lá, muito bom. E, enfim... Gente, eu acho que ele era apaixonado pelo Euclides, acho que rolava. É muito louca essa história, né? Assim que a gente inventou uma fofoca, ó.
É já assim, vamos criar uma teoria em cima. Pegar na entrelinha ali, ó, o negócio, entendeu? Eu achei assim, nossa, eu fiquei bem chocada quando eu li, assim, pelas circunstâncias, porque eu realmente não sabia dessa tragédia toda, assim. Mas eu achei bem interessante, principalmente essa pesquisa. Então, essa edição do Dilermando, dos Sertões, está na casa de um pesquisador, que eu acho que é membro da Academia Brasileira de Letras, então essa edição tá lá. No Google fala assim, ó, em agosto de 1909, depois de não encontrar Ana, que era a mulher dele, que teria ido visitar sua mãe, Euclides vestiu uma roupa velha, há muito tempo abandonada, conseguiu um revólver e foi até a casa do Dilermando, e onde rolou esse tiroteio. Então, tipo, é tratado como foi uma troca de tiros, o Dilermando agiu em legítima defesa e tal. E também tem aquela história, ele foi absolvido. E aquela história da legítima defesa da honra, sabe? Que a gente ouviu no podcast Praia dos Ossos, que vocês devem ouvir da Rádio Novelo, que é maravilhoso, que era isso, assim, né? Também os homens dessa época ainda contavam com isso em julgamentos, assim, né? Tipo, se eu tô defendendo a minha honra, se a mulher me traiu, se não sei o quê, então eu posso ser absolvido porque eu tava defendendo a minha honra. Só funcionava para homens, tá? Defender a honra. É óbvio, né? E só homem que é honrado, né? Mulher não. Enfim, e é isso. As fofocas que eu tinha era isso, assim, de treta grande, assim, né? De autores. Eu achei boa, mas daí eu tava agora, quando eu tava começando a falar a história, eu fui pesquisar os signos, né, da Lígia Fagundes Telles. Não adivinha o signo dela. Da Lígia? Da Lígia. Da Lígia eu não sei. A Clarice eu sei que é sagitariana. Geminiana. Ares. Olha lá, Satanás. Ares, ó, a gente tava falando mal de Ares e a Lígia é um bom exemplo de Mariana, hein? Um case de sucesso. Case de sucesso. Um case que adoramos. Mas se bem que depois tu vai ler assim, os livros dela, tem muita coisa assim de rancor, vingança, que eu acho que tem a ver. Agora eu pensei assim, eu recém reli Ciranda de Pedra e acho que tem a ver. Tem muita assim, aquela coisa da vou dar a volta por cima, as pessoas não pedem por esperar. Ai, gente. Então, enfim, né? Não, ótimas histórias, né? Eu de Lermano, aí eu achei que tem uma fofoca por trás da fofoca aí. Tu acha que tá pouco pra você isso aí que eu contei, tá pronto? Eu acho. E outra coisa que eu queria falar é que a Lígia e a Clarice achavam o Lhoso um gatinho. Elas comentam isso, que ele estava naquele congresso que elas fugiram lá na Colômbia, e daí é muito engraçado que a Lígia falava assim, não, tava não sei quem, o Lhoso. Não, o Lhoso não, como ele tá agora, ele era um gatinho. Mas ele é um senhor bonitão até hoje? Ele é, mas ela achei engraçado que ela pontua isso, sabe? Ele é um gatinho. Ai, ai. Maravilhosa. Enfim. É isso, Carol, sobre fofocas. A gente tá conseguindo fazer um episódio curto, é isso mesmo? Estamos! Agora que é tudo no controle aqui, né? A gente tá... Curto para nossos moldes, né? Porque, enfim... que a gente não tá bebendo, a gente tá de boa. A gente não vai mais fazer episódio bebendo, pessoal. A gente não ficou muito... E lembrando que o nosso carisma tá lá no pé, né? No verdade. Pé, então tem isso também. Tem isso. Então tá, quer mandar um spoiler aí do próximo? Sim, no próximo episódio do Pós-Fácil, né? Na sexta-feira que vem, a gente vai falar sobre um livro que se tornou um clássico, né? Da literatura brasileira. E ele foi um clássico da literatura brasileira, mas que primeiro estourou em Portugal, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E vamos falar também da Ruth Guimarães e do conceito de literatura afro-caipira. Não percam, a Stephanie tem uma aula sobre isso. Uma aula. A gente vai falar de Conceição Evaristo também nesse episódio. E vai ser lindo. Que a gente vai falar só de coisas que a gente gostou muito. Ontem a gente comentando sobre esse episódio lá para donas, né? Daí a Stephanie falava, ela fez um trabalho da faculdade sobre isso, né? E aí eu falando assim, tudo que ela falava assim, eu complementava, porque eu acompanhei todos os bastidores desse trabalho. E eu podia pontuar. Não, foi realmente assim. Ficou muito bom. É que a Carol, ela faz faculdade junto comigo de letras. A gente estuda juntas. A gente estuda junto.
Ela tem os professores dela que eu já fiz, que foram só uma professora, a Tânia, né? Que foi minha professora da pós. Nossa ouvinte. E aí, mas tudo que acontece no curso de letras da UFSC, assim, eu tô sabendo, tá? Tô sabendo e recebo links e tudo, eu acho muito bom. É verdade. Compartilhando conhecimento, né? Isso aí. Então é isso, gente. Não percam o próximo episódio. E sobre esse, não esqueçam de nos mandar a opinião de vocês. A gente adora. Mandem áudios. A gente está no Twitter, @CarolinePassos e @Stephanie_Ceola, e também nas outras redes sociais. Se vocês entenderam aqui nossas dicas de fofoca, vocês que lutem para nos achar, porque tá fácil. E vocês também podem nos mandar e-mail para podcastposfácil@gmail.com. E agora, fiquem com o grande Feedback 360. Temos áudios muito especiais nessa edição. É isso, Carol? Eu queria falar mais uma coisa. A nossa news, antes do Feedback 360, a nossa news é podcastposfácil.substack.com, com todos os links que a gente falou aqui, né, no episódio, como sempre. Isso. Stephanie que escreve essa news, eu só vou lá e dou um tapa nela. E assim, super gente, assim, cara, não que a gente faz, tá? Que a gente sabe que nós somos pessoas ótimas. Mas, poxa, super completa, assim, nem lá, deem uma olhadinha. Poxa. A gente escreve bem. Eu tô anotando o nome de quem assina. Começou. É brincadeira. Não, ela tá assim. A vingança vem, se liguem. Então tá bom, chega por hoje. Ela chega. Beijo. Beijo, até o próximo. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Aqui Larissa Guerra. Estamos aqui com quem? Marina Mels. Bom dia, Marina Mels. Bom dia. Somos duas o quê? Pós-faceiras, termo cunhado por nossa amiga Stephanie Ceola. E viemos aqui fazer uma defesa contundente, contumaz, empolgada. Do quê, Larissa Guerra? Da autobiografia da Rita Lee, né? Porque falou da Rita Lee, você mexeu com os nossos cristais, assim, os nossos chakras ficaram desalinhados. E aí, como eu expliquei para Stephanie Ceola no sábado, enquanto eu fazia minha faxina, a minha defesa da autobiografia da Rita Lee é que não é um livro para ser levado a sério, gente. E tá tudo bem, e é sobre isso, tá? Eu acho que às vezes a gente acaba criando expectativas e acaba querendo fazer com que as coisas sejam super mais sérias, mais referendadas e tal. E eu só acho o livro dela um relato muito gostoso de ler. Eu entendo que o humor dela é bem peculiar, que ela é bem autodepreciativa em muitos momentos. Mas eu gostei da autobiografia e defendo, tá? Com unhas e dentes. As unhas não estão feitas, inclusive. Também achei. Eu achei um livro divertido, achei um livro leve. Acho que sim, assim como vocês falaram da biografia da Elsa, não gosto bem, mas acho que tem algumas questões históricas e tudo mais. Mas diferente da Elsa, é uma autobiografia. E acho que isso muda tudo, assim, né? Não é ela não se vende como uma biografia escrita por alguém contando a história da Rita Lee. É ela mesma. E assim, como nós duas temos ascendente em Rita Lee, a gente acompanha, a gente sabe a loucura que é a cabeça dela, a gente entende esse humor, a gente se diverte com isso. Então, leiam a biografia da Rita Lee. É uma delícia, é uma leitura de dar risada, é uma leitura de ficar pensando o que se passa naquela cabeça, como é que juntam as coisas naquilo ali. Então, a gente gosta muito. Se você tem vontade de conhecer um pouco mais sobre a cabeça da Rita Lee, leia. Mas se você não tem vontade, também continue ouvindo e seguindo as dicas do Pós-Fácil, que tá tudo certo. E a gente concorda com boa parte das coisas que foram faladas aqui. Eu não vou me defender em relação ao Zeca Camargo, porque isso é um assunto para outro momento, tá, Caroline Passos? É isso que eu tenho pra dizer. Então tá bom, beijos. Não sei encerrar esse áudio. Tchau.